inferno e lago de fogo eterno não existe. Olha só, um teólogo, hein? Satanás é uma invenção humana. Não prega condenação eterna, porque a condenação é só temporal. Porque no inferno não existe. A misericórdia de Deus é infinita. E Deus não pode perder nenhum filho dele, nenhuma filha dele. Eu digo, gente, quando eu como teólogo podia dizer isso, perdia imediatamente a cátedra. Porque o inferno tinha que estar ali. Tinha que estar ali. O medo estava sempre sendo usado, né? Como uma ferramenta de convencimento. Continua, né? Especialmente nessas igrejas pentecostais que trabalham com o inferno, com demônio toda hora. Qual é o efeito disso? O efeito disso é que você perde a alegria de viver. Eu tenho que ser bom porque senão vai para o inferno, vou ser castigado. Você tem que ser bom pela bondade das coisas. O inferno lá em Jerusalém era o grande lixão da cidade. Sim. Onde sempre fumegava. Então botaram o diabo lá. O diabo nasceu da cultura humana. O diabo não existe. É fake news. É uma fake news. O diabo é fake news. Porque se fosse verdadeiro, é teologia pura. Se Deus não diz, Marcelo, exista, você não estaria nada. Deus tem que dizer, cada momento tem que criar você. Deus não ia criar um que ele jogou no inferno, criá-lo a cada momento, porque a natureza dele é amor, é bondade, é misericórdia. Jamais faria isso. É uma produção cultural, nós devemos liquidar com isso, liberar a vida. A vida tem que ser celebrada, tem que ser vivida em convivência com os outros. Esse aí é um teólogo. Um teólogo, hein, pessoal? Chegou à conclusão que não existe inferno. Que foi invenção humana. É o que eu prego, é o que eu falo aqui. Essa palavra inferno foi compilada no Novo Testamento. No Velho Testamento era show, que era sepultura. E só tinha um sentido, que era o sentido de sepultura, de morto, de mundo dos mortos. E no Novo Testamento inventaram a palavra, traduziram para a palavra inferno. Aí disseram que inferno é o lago de fogo, né? Onde as pessoas vão arder. Isso é mentira. Teólogo, hein? Olha a idade desse teólogo. Quantos tempos, né? Vamos lá, né? Já que as pessoas têm que entender que para falar de inferno, tem que existir pecado. Para ter o falso inferno. Deveria existir o pecado diante de Deus. Só que Romanos capítulo 5 fala que o pecado foi tirado. Por que os teólogos, esses caras que pregam inferno, não falam de Romanos 5? Fala para ele explicar Romanos 5. Aqui, ó, fala para ele explicar Romanos 5. Romanos 4:25 fala: o qual por nosso pecado foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Quero ver ele explicar Romanos 5. Romanos 5, versículo 1 fala assim, ó, sendo pois justificado pela fé, não é a nossa fé, é a fé de Cristo. Ficou ouvindo? Sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então aquela fé que está falando ali é de Jesus. Porque nós fomos justificados por Jesus, pela fé dele. Aí no 18 fala, vamos lá no 18, capítulo 5, versículo 18, de Romanos. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, toda a humanidade, até a cruz, para a condenação. Assim também por um só ato de justiça, olha a justiça de Deus, estava na onde? A justiça de Deus foi dada na cruz, não é de juízo final. Também, aí aqui fala, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. A vida com Deus, não a vida nessa terra. Vocês estão entendendo? Raciocinem, leiam o capítulo 5 e entenda que por um entrou o pecado e por outro saiu diante de Deus. Como que vai ter condenação se o pecado foi tirado? O pecado foi tirado, não tem pecado. O pecado que a religião te fala, os pastores da internet, desses tempos aí, todas as igrejas, é mentira. Eles pregam medo para você. Por isso que as igrejas assim, ó, lotada e milionárias. Por causa que eles pregam medo, terror para as pessoas. Eles põem regras nas pessoas humanas para as pessoas cumprirem, eles não cumprem. Ah, mas eu conheço fulano lá que não cumpre. Não cumpre, por um entrou o pecado, por outro saiu. Por Adão entrou o pecado no mundo, até a cruz. Depois da cruz, saiu o pecado. Aí eu falo que todo mundo foi salvo e as pessoas falam que não foi.
Não tem como. Aí você fala pra ela, por que, que o outro não foi salvo? Porque ele não crê, ele faz obras ruins. Ah lá, ó, ele é isso. Ah lá, ele faz aquilo. Ah lá, ele é isso, aquilo. Isso são obras. E Paulo vem falando que todos foi salvo e que a justificação não é por obras. Foi pelo fato da obra de Cristo na cruz. Foi a fé dele, o mérito dele que salvou a nós. Não é você que se salvou. O fato foi que salvou todos da cruz, o que Cristo fez. E a mensagem do Evangelho, que é o Espírito, vem falar o que você já é, depois desse fato. Que é o resultado, a boa notícia, as boas novas. É o Evangelho, a palavra. É o Espírito. E dizem que o Espírito é uma pessoa que vem te convencer. Que mentira! Esse Espírito que fala nessas igrejas aí, que é uma pessoa que vem te convencer. Que espírito fraco é esse que as pessoas continuam em obras ruins então? Se for do jeito que eles pregam. É mentira isso daí. Por isso que raciocinem que isso é mentira. O inferno de Lago de Fogo não existe.